Boa Noite Paraná. Oferecimento Semanas Premiadas Condor. Eletrotrafo, compre em até 21 vezes. Imóveis Brasília, só aqui tem tudo. Olá, uma ótima noite para você que nos acompanha em todo o estado. Vence hoje o novo prazo determinado pela Secretaria de Educação para a entrega dos kits escolares para alunos da rede estadual. A estimativa é de que 98% dos estudantes já receberam os materiais. A Justiça decidiu agora à tarde que Jorge Guaranho, condenado ontem a 20 anos de prisão pela morte do guarda municipal Marcelo Arruda, pode cumprir a pena em casa. O pedido foi feito pela defesa do ex-policial penal. A nossa equipe mostra que já está em fase final o corte da vegetação de Mata Atlântica no aterro sanitário de Fazenda Rio Grande. Depois de batalhar na justiça, a empresa teve autorização para cortar quase 10 hectares de área. Vereadora eleita usa gravata em protesto a código de vestimenta previsto na Câmara Municipal de Arapoti. Falta de água obriga escolas de Cambé a dispensar alunos das aulas hoje. A Sanepar tem feito cortes no abastecimento para tentar recuperar o nível dos reservatórios na região. E o alerta da Defesa Civil: só neste ano o Paraná já registrou mais de 60% do total de alagamentos ocorridos em todo o ano passado. A região leste do Paraná é a mais atingida. E o fim de semana deve ser de calorão em todo o estado. Hoje, em Foz do Iguaçu, a máxima chegou a 35,8 graus, quase 36. Já a previsão do tempo para todo o estado com o Raísson Schmack, que nos conta como fica o fim de semana. Olha que bonito no oeste, 30 graus. O seu encontro com a notícia no Boa Noite Paraná logo depois do intervalo. Espero você. João vai ter que engolir a presença do Matias no Dragão Suburbano. Te incomoda eu estar filmando o grupo do seu ex? Osmar vai partir pra cima de Marco. Se não tiver uma boa explicação pra ter encontrado a minha mulher, vai de arrasta pra cima hoje. E será que o Gigi vai virar contraventor? Eu queria entender mais sobre isso, eu queria participar. Será que eu posso ir junto com você nessa ação caridosa? Eu acho chique. Hoje, volta por cima. Só Móveis Brasília tem tudo. Tem lavadora com 12 quilos, só 10 de R$ 189,90 em Móveis Brasília. Na promoção Semanas Premiadas Condor, você economiza e concorre a um ano de supermercado, várias compras e um carro toda semana, o ano todo. Confira! Óleo de soja a partir de R$ 5,95 no Zeon Card. Arroz diamante R$ 22,90. Alcatra com maminha R$ 36,99 o quilo. Coca-Cola sem açúcar 2 litros R$ 9,49. Brahma Chopp 350 ml R$ 2,99 no pack com 18. Beba com moderação. Sabão Omo 1,6 kg R$ 19,90. Participe! No final da compra, o Condor é sempre mais barato. Ofertas eletrizantes Eletrotrafo. Roçadeira combustão Steel, 12 vezes de R$ 133,33. Câmera de segurança Smartec, só R$ 99,99. Compre pelo site eletrotrafo.com.br. Só Móveis Brasília tem tudo. Ventilador Ventisol 30 centímetros, 129. 40 centímetros, só 169. Em Móveis Brasília. Agora, 7h01. É muito bom sempre contar com a sua companhia aqui no Boa Noite Paraná, que liga todas as cidades do nosso estado com muita notícia. Agora em Londrina, imagem ao vivo para você, 26 graus. O Boa Noite Paraná vem acompanhando bem de perto a entrega dos kits escolares aos alunos da rede estadual. Na semana passada, nem todos os estudantes tinham recebido os materiais no primeiro dia de aula. A Secretaria de Educação, então, determinou um novo prazo para entrega, hoje. O material escolar chegou à escola da Alícia, em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana. Como o Boa Noite Paraná mostrou na semana passada, os primeiros dias de aula foram sem o kit novo. O material agora representa um alívio para a aluna. Eu queria bastante, principalmente lápis de cor e os cadernos, né? Eu gosto bastante da sensação de receber material novo. Estuda mais feliz.
O prazo final dado pelo governo do estado para entrega de todo o material terminou hoje. São cadernos, lápis, canetas fornecidos pelo estado que custaram 42 milhões de reais. A Secretaria de Educação afirmou hoje em nota que 900 mil alunos já receberam o material. Isso representa 98% do total de estudantes da rede pública estadual. E os kits que ainda não chegaram às escolas, segundo a Secretaria, devem ser entregues ainda hoje. Nessa escola, aqui no bairro Tatuquara, em Curitiba, os quase 2 mil alunos começaram o ano letivo sem o kit escolar. Os materiais chegaram hoje, no fim da tarde, e estão sendo entregues agora, já depois que as aulas terminaram. Quem tem mais de um filho é muito, né, na renda da familiar, né? Quem tem trabalho e quem não tem, que depende, comprava 3, 4 crianças, né, que não tem. Nossa, é tudo. Tá feliz? Muito feliz, não, menina? Valeu. Importante, né? A gente torce para que chegue para 100% dos alunos, para que todo mundo consiga começar o ano letivo com tudo certinho. A Justiça decidiu agora à tarde acatar o pedido da defesa do ex-policial penal Jorge Guaranho para que ele cumpra a pena em casa. Ontem, Guaranho foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado pela morte do guarda municipal e tesoureiro do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda. O assassinato foi em julho de 2022. Arruda foi morto a tiros durante a própria festa de aniversário. Ele havia decorado o salão de festas com imagens do PT e do presidente Lula, que naquele ano disputou e venceu a eleição presidencial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante uma discussão, Marcelo e Guaranho, que estavam armados, trocaram tiros. Os dois ficaram feridos e Marcelo Arruda acabou morrendo. Sobre a decisão de hoje, a defesa de Jorge Guaranho voltou a afirmar em nota que a pena imposta pelo Tribunal do Júri foi desproporcional e ignorou o grave estado de saúde em que Guaranho se encontra. A gente muda agora de assunto para falar da empresa que administra o aterro sanitário de Fazenda Rio Grande. Essa empresa já está terminando de cortar a vegetação para ampliar a capacidade do espaço, que ia atingir o limite em março. O lixo produzido por 3 milhões de pessoas aqui de Curitiba e da região metropolitana todos os dias é mandado todo para cá. Depois de uma batalha judicial entre IBAMA, governo do estado e prefeituras, a empresa foi autorizada a cortar quase 10 hectares de Mata Atlântica, desde que seguisse algumas regras de preservação de espécies. Hoje a nossa equipe foi até lá para ver como está esse trabalho. Do alto dá para ver que a maior parte da área verde entre os dois maciços de lixo não existe mais. A vegetação, um total de 9,9 hectares, está sendo retirada por máquinas. Algumas araucárias ainda estão de pé, mas logo serão cortadas. Toda a mata cortada está sendo trazida para essa área dentro do aterro sanitário. As árvores com mais de 25 centímetros de diâmetro são catalogadas, identificadas, para saber de qual espécie eram e também o volume de madeira que foi retirado. Esses montes maiores são de vegetação mais baixa, que, segundo a legislação, não precisa ser catalogada. A Estre, empresa que administra o aterro sanitário, disse que antes da derrubada, os animais que estavam na floresta foram capturados, avaliados e soltos em outra área de mata próxima. Foram encontrados 32 bichos, entre preás, cobras, sapos e gambás. 12 famílias de plantas também foram identificadas, entre elas 75 espécies de epífitas, que vivem sobre outras plantas, como bromélias e orquídeas. A autorização de supressão, ela é precedida de vários estudos, né, de levantamento da fauna, da flora. São definidas diversas exigências voltadas à proteção e à realocação das espécies de interesse e necessárias para essa proteção, garantir essa proteção também. O aterro sanitário em Fazenda Rio Grande recebe lixo de Curitiba e outras 25 cidades, que fazem parte de um consórcio. Diariamente, mais de 2.800 toneladas de resíduos vêm para cá. O local atingiria a capacidade máxima no mês que vem, caso não fosse ampliado. Segundo as prefeituras e o governo estadual, o corte da vegetação era a única alternativa para a destinação do lixo de 3 milhões de pessoas nos próximos anos.
O IBAMA não autorizou a derrubada por se tratar de um remanescente de Mata Atlântica e desde o fim do ano passado, o caso virou tema de uma batalha judicial. Em janeiro, a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Paraná autorizaram o corte. E no começo de fevereiro, o IBAMA também permitiu a supressão, desde que espécies fossem preservadas e houvesse uma compensação ambiental. Segundo a ESTRE, 20 hectares serão preservados e pouco mais de 32 hectares devem ser recuperados, com ações, por exemplo, de reflorestamento. O local será uma reserva particular de patrimônio natural e a vegetação não poderá ser derrubada. Todas essas espécies também elas vão para um viveiro daqui dentro do CGR Iguaçu e após iniciada as medidas de compensação ambiental na área vizinha, em Mandirituba, elas são realocadas para essa área de compensação ambiental. A empresa está atendendo todas as exigências condicionantes da autorização de supressão, com todos os levantamentos, programas de monitoramento e controles, né? Com o corte da mata que estava no aterro, a previsão é de que, em 60 dias, o novo espaço comece a receber resíduos. E a expectativa é de que a vida útil do aterro seja ampliada até 2031. E a gente segue de olho, né? Tem alguns assuntos que você vê aqui no Boa Noite Paraná que eles são indispensáveis para nós, né? A destinação do lixo, as questões relativas à educação, enfim. A gente está sempre de olho nesses assuntos porque se faz diferença na sua vida, no seu dia a dia, importa para nós. Então, pode ficar tranquilo que se tiver atualização sobre esse caso, a gente vai mostrar para você aqui no Boa Noite Paraná. O nosso compromisso é sempre esse. Começaram hoje as obras de rebaixamento da pista da BR-376, no cruzamento com a BR-317 em Maringá. Os trabalhos fazem parte da construção de um viaduto para substituir a rotatória que existe hoje por lá. Esse entroncamento é um dos mais movimentados do estado. 50 mil veículos passam por lá todo dia. As obras começaram em junho do ano passado e ainda estão em fase inicial, com 25% ainda das obras previstas executadas, né? A previsão é de que o estado invista 49 milhões de reais na obra. O viaduto deve ser entregue só em setembro. Em 2024, o Paraná registrou a segunda menor taxa de desemprego desde que o IBGE começou a fazer a pesquisa em 2012. A taxa de desemprego aqui no estado ficou em 4,1%, atrás apenas da que foi registrada 10 anos atrás, com 4%. No Brasil, a taxa de desemprego chega a 6,6%. Essa é a menor taxa de desemprego já registrada pelo IBGE. E em Cascavel, terminou agora há pouco o Show Rural. A feira de agronegócio é uma das maiores do Brasil e serve de termômetro para saber como é que o setor deve se comportar durante o ano. A feira, que teve 5 dias de duração, bateu recorde de público e de negócios fechados. As Palmas marcaram a maior venda de tratores da exposição. 50 máquinas como esta foram vendidas de uma só vez para um único produtor. O investimento feito no Show Rural foi de 40 milhões de reais. Essas máquinas vão ser utilizadas onde? Nas fazendas na região noroeste do Paraná, nas fazendas da própria empresa, né? Produtoras de laranja. Todo mundo com um sorrisão no rosto hoje aqui, né? Naturalmente, né? Coisa especial, né? 50 tratores não é todo dia que se vende. O Show Rural 2025 termina como o maior evento de toda a história da feira. Nesta edição, vários recordes foram quebrados, entre eles de negócios fechados, principalmente de financiamentos agrícola e venda de maquinários. Nós estamos chegando hoje com mais de 7 bilhões em negócios realizados no evento. A feira também bateu recorde de público. Foram mais de 400 mil pessoas visitando os 600 estandes durante os 5 dias de Show Rural. Essa comitiva de produtores e agrônomos veio dos Estados Unidos. Esta outra de estudantes chegou de perto, de Realeza, no Sudoeste. O seu Marcelo Hermes veio de Mato Grosso do Sul pela primeira vez em busca de novidades para levar para a fazenda em Laguna Carapã. Muito interessante, muita tecnologia nova. Para nós do campo é muito bom, muito bom. Me surpreendeu muito mesmo. O trator gigante é um dos maiores do mundo e faz sozinho o serviço de 3 tratores médios e com consumo de combustível até 30% menor.
Outro destaque da feira foi o uso da inteligência artificial. Este equipamento é capaz de contar os animais no pasto e este outro identifica o potencial produtivo de cada área de uma propriedade. O que achou de mais interessante aí na feira? Maquinários novos, né? Tecnologia nova, estamos conhecendo aí. É sempre bom, né? Conhecer. Claro, o conhecimento é sempre válido. Uma feira que deixa o homem do campo pertinho das novas tecnologias e mostra a força do agro paranaense e brasileiro. A feira desse ano vai ficar para a história. Espero que não seja a maior da história, porque tem muitas coisas pela frente. Pretende voltar? Com certeza, com certeza. Foi muito bom mesmo. Importante, né? O agronegócio movimenta o nosso estado, então é sempre bom a gente ficar de olho no que é novo, né? Em todas as tecnologias envolvidas aí para melhorar a vida no campo. Em 2026, portanto, daqui a um ano, né? A feira já tem data, tá? Vai ser de 9 a 13 de fevereiro. Cambé e parte de Londrina passaram hoje, gente, por um rodízio no abastecimento de água, mesmo com essa chuvarada que está caindo em todo o estado. Em Cambé, 5 escolas municipais precisaram dispensar os alunos porque não tinha água na torneira. Você já pensou? O Felipe Bacarim vai trazer para nós a explicação para esse problema que está no calorão e também no consumo alto de água por aí, né, Felipe? Boa noite para você. Oi, Ellen, boa noite a você e a todos. Pois é, de acordo com a Sanepar, o excesso de calor e o aumento no consumo de água baixaram os níveis dos reservatórios que abastecem parte de Londrina e também de Cambé. Ou seja, o consumo tem sido maior do que a capacidade dos reservatórios. Então, desde quarta-feira, a companhia vem fazendo esses cortes no fornecimento para recuperar o volume de água desse sistema. Enquanto a distribuição de água para, os reservatórios enchem novamente para garantir o abastecimento dos próximos dias. Por causa da falta de água, em Cambé hoje, 5 escolas municipais tiveram que dispensar os alunos. Segundo a prefeitura, foram cerca de 2.500 alunos afetados ao todo. Praticamente 1/4 de todos os estudantes da rede pública municipal. São escolas que, apesar de contarem com caixa d'água, não deram conta da demanda. Por isso, os pais ou responsáveis foram chamados para buscar as crianças no período da manhã. E para aqueles que têm filhos que estudam à tarde, foram avisados para não levarem os alunos às escolas. Nós conversamos com a secretária de Educação de Cambé e também com a mãe de um aluno, contando como que foi essa situação hoje ali na cidade. Muitas vezes a gente até tenta manter o máximo que é possível das crianças, mas chega um determinado momento que não tem como, então é contactado os pais e os pais buscam as crianças porque não tem como mantê-los no período normal de aula. Alguns trabalham, têm suas obrigações e nisso, querendo ou não, a gente não consegue, né, se entregar 100% o que está fazendo, porque, querendo ou não, atrapalha, né, a rotina, né, do dia a dia. O desabastecimento vai continuar no fim de semana. Cerca de 60 bairros aqui de Londrina e outros 7 de Cambé vão ficar com o fornecimento de água interrompido a partir das 9 horas da manhã de amanhã até as 9 horas da noite. A previsão é que o abastecimento seja normalizado nesses locais até o meio-dia de domingo. Para as casas, a orientação da Sanepar é manter uma caixa d'água pelo menos de 500 litros para garantir estoque para um dia. Ainda segundo a companhia, há obras de ampliação em andamento para aumentar a capacidade de transporte de água para a região oeste de Londrina e também para Cambé. A previsão de conclusão desses trabalhos é abril deste ano. Até lá, pode ser que sejam necessárias novas manobras em caso de baixa nesses reservatórios que abastecem as duas cidades. Ellen. É isso, né, Felipe? O que a Sanepar chama de manobra nada mais é do que o rodízio de água, né? Algumas regiões têm abastecimento, outras regiões acabam ficando sem água na torneira para tentar aí fazer a recuperação do nível das águas, né? Do nível dos reservatórios. A gente está com o QR Code aí na tela. Se você é da região de Cambé, de Londrina, aponta a câmera do seu celular aí para esse código, porque mais de 60 bairros da cidade vão ficar sem água durante o fim de semana, vão ter algum período de desabastecimento. Então, para você não ser pego de surpresa, é só acessar a informação que aparece no G1 Paraná. Obrigada, viu, Felipe? Bom trabalho para você. Bom,
Bom, não choveu no norte do estado, né? A gente está vendo que o consumo de água aumenta, aí não tem jeito. O calorão também afeta praticamente todo o nosso Paranazão. Algumas regiões mais, como a de Londrina, que a gente acabou de ver. Mas a gente quer saber como é que fica o fim de semana. Tá todo mundo com pensamento lá em você, Raíson Shimak, para você contar para a gente a previsão do tempo para os 2 próximos dias. Boa noite para você. Oi, Ellen, boa noite para você, uma ótima noite a todos que estão nos acompanhando. É o que todo mundo quer saber os próximos dias, viu? O fim de semana, então. E aí, em relação a este calorão, mesmo com a chuva, os dias devem ser abafados e de calor sim, viu? Vamos ver um detalhe aqui, como é que fica Londrina nos próximos dias, já que falamos, então, da região norte do nosso estado. A previsão é de 3 milímetros, aquela chuva isolada para amanhã. Domingo e segunda devem ser dias abafados, sem chuva e com máximas chegando aos 31 e 33 graus em Londrina. A temperatura agora para outras regiões do nosso estado. Destaque mais uma vez para Foz do Iguaçu, o dia começando bem quente, com 26 de mínima. E aqui para Paranavaí, 23 de mínima neste sabadão. As máximas na próxima tela, destaque para o litoral, 30 graus de máxima, a mesma temperatura de máxima para a região oeste em Cascavel. Em relação às chuvas, vamos ver então aqui no mapa do Boa Noite Paraná como é que fica o sabadão. Devemos ter sobre o estado as pancadas de chuva que se espalham de maneira irregular e mal distribuída no interior. O sábado deve ser mais tranquilo em relação às chuvas que foram registradas ontem nas regiões de Guarapuava, Curitiba e Litoral. Mesmo assim, não se descarta eventuais temporais localizados ao longo da tarde. Vamos ver como é que está a nossa capital. Convido vocês até este outro telão, imagens ao vivo de Curitiba, na região da rodoferroviária. Céu bastante nublado e bastante movimento na nossa capital. A gente vê também agora na próxima tela o detalhe para Curitiba amanhã, como é que está o tempo amanhã. Tem aquela chuva que deve chegar entre a tarde e a noite, 15 milímetros de previsão, e a máxima não deve chegar aos 30. Olha aqui, 29 de máxima então amanhã para Curitiba. E toda sexta, o nosso telespectador já sabe, né, Ellen, que tem o Boa Noite de norte a sul, e é o que a gente vê agora, como é que fica o tempo no fim de semana para essas cidades que aparecem aqui neste telão. Destaque também para Uraí, no norte do nosso estado. Inclusive, é a cidade de número 200 que o Plug visita e você, telespectador, acompanha amanhã aqui na tela da RPC. Uraí, então, sol brilhando forte neste fim de semana. Nessas outras cidades, as mínimas ficam entre 18 em Inácio Martins e 23 em Tuneiras do Oeste, Rondon e Planalto. Estes municípios devem registrar chuvas isoladas típicas do verão. E, Ellen, para encerrar, recados importantes para a próxima semana. Na segunda-feira, tem mais chuva chegando aqui no nosso estado. A chuva que deve avançar de Santa Catarina para o sul e leste do Paraná entre o fim da tarde e o início da noite. E na terça-feira, uma nova frente fria deve chegar em alto mar, na costa do estado, aumentando ainda mais a instabilidade. O tempo deve dar uma firmada entre quarta e quinta-feira. Mas olhando aí para a próxima semana, essas são as informações atualizadas de momento, mas claro que o Boa Noite vai atualizando aí nos próximos dias também o que tem de mudança quando se trata no tempo em todo o nosso estado. Ellen. Tá certo, Raíson, é isso, né? A gente tem acompanhado sempre com muita atenção, porque os alertas da Defesa Civil dão conta de que essas chuvas da tarde, principalmente, podem assustar, inclusive aqui na região de Curitiba e do litoral. Obrigada, viu, Raíson? A gente já volta a se falar aqui no Boa Noite Paraná. O número de alagamentos, né? A gente está falando de calorão, de temperatura alta, isso não tem jeito, tem efeito direto no número de alagamentos que disparou esse ano aqui no Paraná. Fica aí com o seu celular nas mãos, né, com a câmera já preparada, porque você pode acessar informações extras durante a reportagem que vai passar agora sobre o cadastro para receber os alertas de perigo mandados pela Defesa Civil. Foi assim que a Patrícia encontrou a casa dela quando chegou do trabalho ontem à noite. A maior preocupação era tentar salvar os 2 cachorrinhos. Ainda bem que não aconteceu o pior, né? Dentro de casa estavam meus móveis, entrou água dentro do armário, molhou meu sofá, lama por todo lado, cama do meu cachorro boiando.
Foi horrível, assim. Uma cena que eu não esperava passar na minha vida. Nunca. Hoje ainda tinha muita sujeira para limpar. A família ainda não calculou os prejuízos com tudo que estragou. Eles se mudaram para essa casa em Colombo há menos de um mês. Não sabíamos que isso acontecia aqui, não tínhamos conhecimento, até porque a gente não tem ideia se tem algum rio, alguma coisa próxima, mas realmente fomos pegos de surpresa. Os vídeos feitos por vizinhos mostram ruas do bairro Rio Verde, em Colombo, alagadas durante o temporal de ontem. Quando a água vem, é susto, correria. Quando baixa, o que fica é sujeira, prejuízo, além do risco à saúde. Aqui nessa rua, em Colombo, ainda estão bem visíveis as marcas do alagamento de ontem. Mas essa é uma realidade que tem sido enfrentada por moradores de várias cidades do Paraná. E nessas primeiras semanas de 2025, com uma frequência bem preocupante. De acordo com dados da Defesa Civil, de janeiro até agora foram 19 registros de alagamentos em várias regiões do estado. Os casos mais graves foram no sul, na região de Curitiba e no litoral. O prejuízo já passa de R$270 mil, com mais de 8 mil pessoas afetadas. O número de moradores atingidos só no começo de 2025 já é maior do que todo o ano passado. Em 2024, foram registradas 31 ocorrências de alagamentos no estado. Cada ocorrência considera uma área específica, que pode ser só uma casa, por exemplo, ou um bairro inteiro. O alagamento, por exemplo, é diferente de uma inundação, que é quando os rios se elevam. E o alagamento é muito comum quando eu tenho essa quantidade alta de chuva. A Defesa Civil, ela vai monitorando, vai acompanhando essas informações e enviando os alertas que chegam para a população. Então a gente sempre lembra a todos que façam o cadastro para receber nossos alertas, que é um serviço gratuito. No temporal de ontem à tarde, houve registros de ruas alagadas em alguns bairros de Curitiba. Esses vídeos foram feitos no bairro Cabral e na região central da cidade. Moradores de São José dos Pinhais e Almirante Tamandaré também registraram a água subindo. Em Colombo, os próprios moradores estavam limpando os bueiros hoje para tentar evitar ou pelo menos amenizar novos alagamentos. O Luiz mostrou como ficou a casa dele pelo radar RPC. Ele mandou um vídeo do momento em que a água subiu. Aqui dentro a gente teve que erguer todos os móveis. Agora que a chuva deu uma amenizada, a gente está conseguindo limpar um pouco dos estragos. Hoje, nossa equipe foi até a casa do Luiz. E ele ainda nem baixou os móveis, com medo que volte a chover forte. A gente já pegou 3 alagamentos aqui na frente da casa. Desde o começo do ano? Desde o começo do ano. A gente só volta à tarde, né, e a gente fica apreensivo, porque com qualquer chuva a gente já fica nervoso. Então achamos melhor deixar assim já para garantir, né? E esses números que assustam tanto, né? Eles são números frios. Quando a gente embarca até nessas histórias que o Luiz nos mandou, por exemplo, esses números quase perdem a importância, né? Eles servem para, claro, fazer o alerta para as autoridades públicas de que é preciso fazer alguma coisa para que os alagamentos não se repitam. Mas só quem tem a casa alagada sabe como é triste ver os móveis boiando, ver aquele sonho construído a tantas mãos durante tanto tempo diante de tanta água, né? A gente torce para que as chuvas castiguem o menos possível, né? Porque é muita dor. O Luiz nem tirou os móveis de cima da mesa porque está com medo de que a chuva venha forte de novo, né? O Meu Paraná desse sábado desembarca em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, para mostrar para você a natureza da região de um jeito bem diferente. Que tal respirar e relaxar na copa de uma araucária? Esse é um dos atrativos que vamos conhecer em Itaiacoca, distrito de Ponta Grossa. Que momento, hein? Que momento. Meu Parabéns, Deus. linda escalada. Nossa, eu tô emocionada. A mais de 200 quilômetros do litoral, a Cacho Praia, que atrai turistas de todo canto. E as formações impressionantes que nos lembram quando tudo ali era mar. Amanhã, às 11h45, no Meu Paraná. Bonecos gigantes chamaram a atenção de quem passou pelo centro de Curitiba hoje. É que um filme
conta a história de uma família que dedicou a vida inteira ao teatro de bonecos. E esse filme foi lançado agora há pouco no Paço da Liberdade, bem no coração de Curitiba. Quem vai trazer informações para nós é o André Zanfonato ao vivo e a gente espera, André Zanfonato, que você esteja em um lugar que a gente consiga te ouvir hoje, porque ontem o sambão foi brabo. Boa noite para você. Oi, Ellen, boa noite para você, boa noite a todos. Hoje dá para me ouvir, a gente fala ao vivo aqui do Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques. E como você disse, os bonecos chamaram a atenção e estão chamando. O pessoal está curtindo ainda o grupo Garibaldis e Sacis. Alguns dos bonecos estão expostos e outros estão aí, no meio do povo, no meio da bateria também do bloco Garibaldis e Sacis. Por que está acontecendo esse encontro? É uma união de cinema, também de música, enfim, uma cultura muito forte aqui de Curitiba e também da região metropolitana. O Garibaldis e Sacis já é tradicional, os bonecos são tradicionais também desse grupo. E hoje que vai ser exibido ainda a pré-estreia de um filme que conta a história da família que faz esses bonecos. Uma família de bonequeiros, não só esses bonecos, como tantos outros que circulam aqui pela região metropolitana de Curitiba. Essa família já teve até um projeto social na cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana. Esse projeto acabou há mais de 10 anos por conta de uma crise. Enfim, tudo isso acabou virando história. Nós conversamos com uma representante da família que trabalha ainda com esses bonecos e ela fala um pouco mais sobre essa história. Veja só. O que aconteceu com a gente por não ter espaço para guardar todo o acervo que a gente tinha, no dia que a gente teve que tomar a decisão, né, de incinerá-los, né, de queimá-los, eu não fui ver. Então fazer o filme, poder falar disso, poder falar de todos os bonecos que foram, falar das pessoas, falar das histórias, reviver isso, mas de uma forma amorosa, sabe? Foi muito bom. O nome do filme é Os 80 Gigantes. Por quê? Porque essa família produziu, no auge do acervo, mais de 80 gigantes desses bonecos enormes. E como a gente viu, acabaram sendo incinerados, alguns perdidos, até por conta da ação do tempo. Nós conversamos também com a diretora do filme, que fala sobre essa proposta de trazer um pouco dessa história de parte da cultura aqui da nossa região. A gente tenta com o filme colocar a Cia dos Ventos não como uma companhia de teatro, de um lugarzinho lá, não sei aonde, não, que as pessoas fora do Brasil nem sabem onde é, né? Não, a gente tenta colocar a Cia dos Ventos no cenário do teatro de bonecos mundial, porque é aí que ela está, né? Não existiu um projeto tão grandioso quanto esse, Boneco e a Sociedade da Cia dos Ventos, na América Latina. Então, esse filme, ele parte de uma coisa, né, uma arte do Paraná, mas para levar ela para o mundo. Bom, como eu disse, a pré-estreia ocorre daqui a pouquinho, estava marcada aí para as 7h30 da noite, vai dar uma atrasadinha, então o pessoal daqui a pouco já começa a se organizar para assistir a exibição desse documentário, mas a estreia de fato acontece no dia 20 de fevereiro, aqui em Curitiba, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. É um pouco da nossa história, um pouco da nossa cultura que vai ser contada por aqui, valorizar música, arte, esses bonecos. Inclusive o pessoal estava comentando que o Paraná é o maior polo da produção desses bonecos em todo o Brasil. Então, um detalhe bastante importante aí para incentivar, valorizar ainda mais essa cultura tão importante, que é forte também, por exemplo, no Carnaval de Antonina, no litoral do nosso estado. Ellen, eu volto com você. Muito legal, André. Às vezes a gente viaja para tão longe, né? Para Recife, para Olinda, onde os bonecos gigantes são tão tradicionais, para poder ver de perto essa cultura, tem pertinho da gente. Vamos valorizar o que é nosso também. Obrigada, viu, André? Vi aí Rita Lee, Cleópatra, Carlinhos Brown, muito bacana. Bom trabalho aí, André. A gente muda agora de assunto, vamos voltar a conversar com o Raísson Shimak, porque ele vai contar para nós a história de 2 homens suspeitos de participarem de um assalto em Cianorte e que foram presos hoje durante uma operação. Eles teriam participado de um roubo que foi planejado por uma mulher que se passou de vítima. Explica melhor tudo isso para nós, Raísson.
Oi, Ellen, este roubo foi em janeiro. Segundo a polícia, o casal foi abordado por 2 assaltantes que levaram bolsas, celulares e dinheiro. Eles ainda fizeram transferências bancárias que totalizaram R$ 1.500. Durante as investigações, a polícia descobriu que a mulher, na verdade, só se passou por vítima. Ela e um dos assaltantes teriam planejado o roubo contra o marido dela. Hoje de manhã, os policiais militares e civis cumpriram mandados de busca e apreensão e prenderam preventivamente 2 homens, um deles de 20 anos e outro de 28. Os nomes não foram divulgados, a mulher está foragida, segundo a polícia. Inclusive, a polícia segue investigando este caso que chama bastante atenção em Cianorte, aqui na região noroeste. Ellen. Quer dizer que de vítima agora ela passa a ser a principal suspeita, está foragida, inclusive. Raisson, obrigada, viu? Foi muito legal ter a sua companhia ao longo dessa semana aqui no Boa Noite Paraná. Bom fim de semana para você. Depois do intervalo, o protesto de uma vereadora contra a lei da Câmara que determinava que todos os vereadores, homens e mulheres, usassem gravata. É dia de festerê, criatividade e muita comemoração. Uraí é o município de número 200, visitado por você junto com o Plug. É muito bom de se viver aqui, a qualidade de vida é outra, né? Vem comemorar mais histórias paranaenses aqui no Norte. E amanhã, no Plug, aqui na RPC. Muito mais. Conte com os preços baixos do Gigante Max Atacadista para economizar muito mais na sua casa e lucrar muito mais no seu negócio. Fraldinha, R$ 34,97 o quilo. Coxa sobrecoxa lar, 1 quilo, R$ 13,97. Óleo 900 ml a partir de R$ 5,95. Arroz folha verde, R$ 28,88. Sabão Minuano, 2 kg e 400, R$ 18,89. Brahma, 350 ml, R$ 2,98. Beba com moderação. E tem ofertas e descontos exclusivos para você no Clube Max. Atenção, top ofertas Magalu, ofertas imperdíveis. Aproveite. Galaxy A06, só 649. Smart TV 32 TCL, 119,90 mensais. Geladeira Electrolux, 149 mensais. Ou na cor inox, 159 por mês. Galaxy A35, 1.599. Smart TV 60 LG, 149 mensais. Jogo de panelas ou Air Fryer, 249 cada. Compre na loja e no app. No Clube Amigão, você tem muita vantagem e oferta na sua mão. Para economizar de verdade, acesse o app Amigão. Miolo de alcatra, R$ 42,98. Costela bovina, R$ 19,98. Linguiça suína sadia, R$ 14,98. Leite moça, R$ 6,99. Mussarela a partir de R$ 29,90. Cerveja Antártica, R$ 49,99. Neste pack, a unidade sai por R$ 2,78. Beba com moderação. Lava roupas Tixan, R$ 14,89. Tá no app Amigão. App Amigão. Agora são 7h35. Olha que lindeza o entardecer em Guarapuava, o sol se despedindo dessa sexta-feira. Na cidade, a partir de amanhã, tem notícia ruim, infelizmente, aumento da passagem de ônibus. Com reajuste, a passagem em dinheiro sobe de 6 para 6,50, quase 10% de aumento em Guarapuava no transporte público, 23 graus agora no centro-sul do estado. Em Cascavel, veja só essa história, a polícia apreendeu hoje 4 tratores. Não são quaisquer tratores, eles foram recuperados das enchentes no Rio Grande do Sul e foram vendidos pela seguradora para empresas que tinham autorização apenas para retirar peças. Segundo a polícia, as empresas pagaram R$14 mil em cada trator e estariam revendendo esses veículos num posto de combustíveis de Cascavel por, acredite, R$430 mil cada um. Foi uma denúncia que levou a polícia até o local. E as investigações continuam. Há denúncias de que já foram vendidos alguns desses tratores, não só no estado do Paraná, como no restante do Brasil, e também há denúncias que há tratores à venda ainda também em outras cidades e outros estados. Então é isso, o pessoal comprou por R$14 mil, tinha autorização para retirada de peças e estava revendendo esses tratores por R$430 mil. É brincadeira, né?
A Câmara de Vereadores de Arapoti mudou as regras de vestimenta da casa depois que uma vereadora teve que usar gravata para cumprir com as normas internas. Foram 6 sessões usando gravata. E quando me deparei tendo que usar uma gravata, foi algo interessante porque eu não tinha uma gravata. Falei, nossa, eu preciso de uma gravata para poder cumprir. Eu penso que eu preciso cumprir o que está na lei, né? Nós, enquanto pessoas públicas, precisamos fazer aquilo que está na lei. E aí tive que começar a usar gravata. Isso sim, foi algo que feriu o meu eu. A Maria Olívia, do PSD, foi eleita vereadora de Arapoti no ano passado. Assumiu o cargo em janeiro e, para respeitar o regimento interno da Câmara, precisou usar gravata, que era obrigatória a todos os vereadores durante as sessões do plenário. Segundo a Câmara Municipal, o regimento atual, que foi aprovado em 2020, foi elaborado num período no qual não se previu a participação de mulheres no Legislativo. Antes de Maria Olívia, a última mulher vereadora de Arapoti deixou o cargo em 2016. Não foi dada opção, pode-se usar, não. Foi dado uma norma, uma regra, tem que se usar gravata. Então não se pensou de forma alguma, né, numa mulher ocupando uma cadeira na Câmara ao pensar isso. Arapoti tem hoje 9 vereadores e a Maria Olívia é a única mulher. Recentemente, ela protocolou um pedido para que a regra fosse alterada. Pedido esse que foi aprovado por todos os vereadores. A partir de agora, o uso da gravata é facultativo, independentemente do sexo. A luta da mulher ainda é muito grande, né? A gente vem vendo, ano por ano, aumentando o número de parlamentares, o número de prefeitas, de vice-prefeitas eleitas, mas a gente ainda comemora, né, uma ser eleita. Ainda é muito pouco, mas a gente está chegando, né? Pouco a pouco as mulheres vão conquistando um espaço que não deveria nem ser conquistado, né? É um espaço que nos é de direito, então que a gente consiga ocupar esses espaços de poder para ter representatividade real, né? A Câmara de Vereadores de Arapoti também informou que a casa está aberta para garantir que todos os parlamentares sejam tratados com equidade, respeitando a diversidade e a modernização dos padrões. Modernização dos padrões eu até nem diria, né? Porque nós existimos desde sempre, né? Modernas ou não, as mulheres existem desde sempre. Então, os espaços vão ser ocupados, sim, estamos chegando. Olha só, fim de semana também está chegando. Então, eu quero te convidar a acessar o aplicativo Você na RPC, porque além de baixar o aplicativo, poder participar aqui dos nossos telejornais, mandando mensagem, mandando sugestões de pauta, mandando críticas também, por que não? Você pode conferir a agenda para o fim de semana aqui na região de Curitiba. O fim de semana tem um monte de coisa para fazer aqui na capital paranaense, tem coisa de graça, inclusive. O carnaval é destaque aqui no Agenda RPC, a gente tem os bloquinhos de pré-carnaval e tem Maratona Kids também chegando. Tem eventos e espetáculos que estão previstos para esse fim de semana. Ó, a gente tem espetáculos de balé, tem espetáculos de corrida, né? Também eventos de corrida nos próximos dias. O esporte também é destaque aqui no Agenda RPC. Lembrando que o Agenda vale para Curitiba e para a região. Quando você entra lá no aplicativo, você tem acesso às agendas e à programação toda, a informação completa num lugar só. Você não precisa ficar procurando, a gente procura para você, faz essa curadoria, coloca tudo o que importa para você achar em um lugar só. Exposições, feiras e negócios, enfim, você pode escolher a programação do seu dia, inclusive em relação à gastronomia e ao humor. Entra lá no aplicativo Você na RPC, baixa, atualiza, que a gente gosta muito de receber a sua participação, de saber que você está conectado com a gente pelo aplicativo. Bora lá para fora? Quero te mostrar como está essa noite, 7h41 agora, aqui na capital de todos os paranaenses. Hoje choveu bem pouquinho, né? Espaçadamente, a garoa chegou à tarde, mas não assustou. Uma ótima notícia, né? 22 graus. Girando o nosso estado, a gente tem imagem de Guaratuba. Você vai aproveitar aí o fim de semana de sol e de calor? Vai ter chuva, mas vai esquentar bem também. Os termômetros vão chegar aos 33 graus em Guarapuava. Aliás, em Guaratuba. E para fechar o nosso giro, Cascavel na sua tela. O sol ainda está por lá. Veja lá, 7h41, entardecer aí em Cascavel. E eu agradeço muito a sua companhia ao longo dessa semana aqui no Boa Noite Paraná. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, mas amanhã cedinho tem Bom Dia Sábado. Ótimo fim de semana.
Boa Noite Paraná. Oferecimento: Semanas Premiadas Condor. Eletrotrafo, compre em até 21 vezes. Imóveis Brasília, só aqui tem tudo. Volta por cima. Oferecimento: Minhoneto Sadia. É só o filé. Comigo, Rosa, para a gente ver os ajustes das casacas, de licença.